estamos aqui nos preparando. Oi. Aleluias. 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 Aleluia. Estamos aqui dando os últimos ajustes no nosso equipamento. Estamos ao vivo. Tem alguém aí já? Se tiver alguém aí do outro lado nos assistindo, dá um oi, para que nós possamos ver o nosso sinal. Olá. Tem alguém? Tem alguém, né? Já nos ouvindo, participando. Boa noite. Aleluias, glória a Deus. Glórias, aleluias. Aleluias. Amém. Aleluias, glórias, glórias. Aleluia. Tem alguém? Estamos aqui ajustando o nosso. Amém. Agora parece que vai. Amém. Aleluias. Amém. Boa noite. A graça e a paz. Esse aqui é meu ajudante que tá aparecendo aqui um pouquinho o rosto dele, tá? É porque os nossos equipamentos ainda, além da experiência, não são tão bons. Temos algumas limitações ainda. Boa noite. Tem alguém aí para dar uma boa noite? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Olá, tudo bem? Tem aqui uma pessoa nos assistindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sei que o Senhor tem o melhor para nós nessa noite, amém? Deus tem para nós uma palavra abençoada, uma palavra que vem do coração do Senhor, uma palavra que não vai voltar vazia. A palavra do Senhor jamais volta vazia. A palavra do Senhor, ela cumpre em nós, realiza em nós todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E esse é o motivo, a nossa motivação maior, é saber que Deus, Ele cumpre em nossas vidas o propósito dEle através da palavra dEle. Então esse é o nosso propósito, é compartilhar com cada um de vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos o compromisso de compartilhar a palavra que nós cremos ser a palavra de Deus. Aqui não é para
inventar coisa, falar coisas, sermões bonitos, de grande, né? Isso aí fica para outras pessoas. O nosso objetivo é inserir a palavra de Deus dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares, amém? Então eu quero compartilhar, amém, nessa noite, um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, o capítulo 10 e o verso 17. Vamos falar de um certo jovem que é Jefferson Valadão, está nos assistindo. Boa noite, Jefferson Valadão. Jefferson Valadão é meu filho, tá aqui em Goiânia e está assistindo. Eu não sei, deve estar ali pelo quarto. Boa noite. O Senhor vai te abençoar muito nessa noite, meu filho. Que prazer é ter você aqui conosco e juntos estarmos dividindo, compartilhando desse momento tão maravilhoso que Deus está nos proporcionando neste momento. Nós vamos falar sobre uma história muito linda, muito rica, de uma personagem bíblica que é o jovem rico, que é uma história muito conhecida, mas é uma mensagem de Deus que nos ensina muito, que fala muito aos nossos corações. E a partir do verso 17, capítulo 10, o verso 17, vamos ler um pouco a palavra do Senhor. Nós não vamos ler todo o texto, porque é muito grande e o nosso tempo não é, a gente não quer prolongar muito. Então, o verso 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui está falando de Jesus, né? Essa pessoa que estava a caminho, esse mestre, é a pessoa de Jesus Cristo. E esse jovem toma essa decisão de ir até Jesus, né? E no versículo 18 diz: E Jesus lhe diz: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Interessante, vamos prestando muita atenção à riqueza desse diálogo que Jesus e esse rapaz tiveram. No verso 20, versículo 20, o rapaz diz para ele, porém, respondendo, lhe diz: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e siga-me. 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha bem para essa expressão, quão dificilmente. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A gente vai ler só até aqui, porque é um texto muito rico e não temos como falar sobre todo esse texto. Mas eu fiz aqui algumas reparações a respeito do diálogo. Jacileide Valadão, Herculiane. Boa noite, Jacileide. Graça e paz. Lúcia Valadão está nos assistindo. Leude Júnior, paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor
O Senhor tem grande bênção hoje para derramar sobre você. Você vai ser muito abençoado com essa palavra, assim como eu também. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, viu? Jesse, Leude. Então aqui, vamos dar aqui uma continuidade. Eu quero falar sobre salvação, sobre a oportunidade da salvação. Quem tem a oportunidade? Qual é o tempo da oportunidade da salvação para as nossas vidas? Então eu quero dizer, aquele rapaz, ele não era uma pessoa que não desinformado, ele era muito bem informado, ele era um rapaz muito bem instruído nas leis do Senhor, nas instruções do Senhor, e ele era um príncipe. Há uma tradução, há um outro lugar na Bíblia que fala que ele era um príncipe. Ora, um príncipe é uma pessoa de um nível social alto, de muito respeito, de muita consideração. São pessoas que têm, e principalmente naquela época, estamos falando, eram pessoas muito admiradas, pessoas assim muito bem conceituadas, né? E aquele rapaz, quando ele ouve falar de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Jesus operava, entendemos pelo texto que ele tinha já um conhecimento, no mínimo, de ouvir o que Jesus falava, o que Jesus fazia, porque Jesus curava, porque Jesus levantava enfermos, desenganado, que não tinha mais cura, ressuscitava paralítico, Jesus ressuscitava mortos, Jesus pregava o reino, Jesus falava de uma forma que impressionava autoridades, Jesus falava de uma forma que atraía multidão. A paz de Cristo, Lúcia Valadão, minha irmã, lá no Pará, lá em Conceição do Araguaia, minha cidade. O Senhor vai derramar muita bênção sobre você, minha irmã. Que Jesus te abençoe. Obrigada. Vamos continuar aqui. Então, aquele rapaz tinha já ouvido, né, certamente, a história de Jesus. As obras que Jesus fazia manifestava, e as pessoas iam passando de uma para outra e falando, então já havia chegado em Jesus. E no moço rico, a história de Jesus. Então, quando ele tem a oportunidade, ele diz que ele vem, ele ouve, né? Jesus sai, certamente ele ouve alguém falar, Jesus está vindo aí, aquele homem que faz isso, que faz aqueles milagres, aquele homem que todo mundo está falando sobre ele, aquele que diz que é filho de Deus, aquele que chama de Messias, aquele que fala que é o Cristo, aquele que diz que é o rei dos judeus, que veio para salvar o homem, para trazer, enfim, todos esses comentários maravilhosos, esses comentários de coisas grandiosas iam, né, se expandindo, e certamente chegou até aquele jovem. E aquele jovem, o que nos chama a atenção para esse texto é porque aquele jovem sentiu incomodado a ponto de procurar ter esse encontro com Jesus. Por que será, meus irmãos? Por que será que aquele jovem, ele teve essa necessidade, ele sentiu essa necessidade de ir a esse encontro com Jesus? E ele foi. E essa atitude dele ter ido foi uma atitude certa. Ele estava certo. Ele teve um comportamento certo quando ele foi. A atitude dele, o desejo dele de ir, a intenção dele de ir até Jesus foi algo lindo, algo bom, algo que ia trazer para ele mudar a história dele, na verdade. Só que tem um porém, meu. Quando ele chega até Jesus, a palavra diz que ele, primeira coisa, ele fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha só, meus queridos, a pergunta que esse jovem faz para Jesus.
bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aqui não é que Jesus não é Deus, não era o Filho de Deus. Aqui Jesus era homem pleno por ter despojado, abrido mão da sua glória e se fez carne, ele realmente era homem, mas ele não deixou de ser Deus, porque ele não havia pecado, ele não havia cometido nenhum, mas ele atribuiu aqui ao Pai, né, essa glória, dessa atitude que a palavra diz que Deus, ele, desde o princípio, desde o pecado do homem, ele veio elaborando uma forma de salvar o homem. E chegou um momento que ele conversou com seu filho Jesus Cristo e o filho obedeceu, despojado da sua glória e vir na terra, sofrer como homem, viver como homem, padecer como homem, mas um homem santo, puro, íntegro, com todas as características, com toda a perfeição de conceder a salvação para o homem, e assim ele fez. Então aqui ele está mostrando que Deus, né? Deus foi como Pai, ele está atribuindo a Deus essa glória. Aí às vezes fala assim, uai, mas ele não era Deus? Sim, e nós atribuímos a ele também essa glória, mas ele quis honrar o Pai, porque Jesus, ele também obedeceu a Deus como filho. E é essa a atitude que nós também, quando nos tornamos filho de Deus, devemos tomar como exemplo o que Jesus fez, né? De nos colocar como filho, e o filho, um bom filho, ele obedece o Pai. E aqui foi o que Jesus estava falando. Jesus estava aqui para morrer, porque Deus, o Pai, havia amado o mundo de tal maneira, havia nos amado de tal maneira, a ponto de nos entregar o seu único filho perfeito para morrer por nós. Amém? Amém. Então vamos adiantar de novo aqui. Então aqui no verso 18, Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E no 19 ele diz, tu sabes os mandamentos. Olha a sinceridade de Jesus, meus amados. Jesus foi muito sincero com o jovem. Jesus, ele não fica lubridiando, enganando, porque Jesus, ele ama, mas ele ama muito, ele me ama e ele ama você muito, muito mesmo. O amor de Jesus é um amor que não se mede, é um amor que não se esquadrinha, é um amor que não tem tamanho, não tem dimensão, não tem forma da gente explicar, de se medir, de se comparar. Só que o amor de Jesus não tira dele a justiça. E Jesus, para ser justo, também ele precisa ser sincero. Deus, ele é muito sério com as coisas. E Jesus também é muito sério com as coisas. Então Jesus, ele teve uma sinceridade, uma transparência de falar para aquele jovem a verdade. Não é que ele foi duro. Ele falou, tu sabes os mandamentos. E Jesus fala os mandamentos para ele. Porque até naquele tempo, então, as pessoas viviam para obedecer a Deus sobre a lei. Nós não vivemos sobre a lei porque Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Mas até então a lei não tinha sido cumprida com perfeição ainda. Até então ainda necessitava de sacrifícios de animais para que o homem pudesse ser justificado pelos seus pecados. Agora aqui nós hoje, eu e você hoje não precisamos mais de que nada seja sacrificado, porque o sacrifício de Cristo é suficiente, é perfeito para nos purificar de todo o pecado, para nos redimir e para nos conceder a salvação eterna. Aí então Jesus vai e fala para ele os mandamentos. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Então aqui esses mandamentos não estão todos os detalhes dos mandamentos, todos os mandamentos, mas são os mandamentos, como se diz, esses mandamentos aqui são os principais, onde que os outros mandamentos, muitas outras ordenanças eram inseridas aqui dentro. Mas então Jesus dá ali um relatório de alguns desses mandamentos para o jovem. E aquele jovem, ele fala para Jesus assim,
Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então, aqui a Bíblia dá a entender aqui que ele era ainda uma pessoa jovem, não era uma pessoa, né, um idoso. Mas, então se entende aqui que desde muito criança ele já era ensinado a obedecer os mandamentos. E ele fala para Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Agora eu pergunto, a questão é, se ele guardava os mandamentos desde a mocidade dele, ele era observador desses mandamentos, ele obedecia esses mandamentos, ele levava esses mandamentos a sério, ele cumpria esses mandamentos. Então, a nossa pergunta para mim e para você, meu querido e minha querida, é: o que levou esse jovem a procurar Jesus e fazer para Jesus essa pergunta: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ora, ele mesmo disse para Jesus que os mandamentos ele observava desde a infância, desde muito criança ele era ensinado, ele sabia, ele conhecia os mandamentos, e ele não só conhecia, mas ele era um cumpridor dos mandamentos, mas ele não se sentiu salvo. Alguma coisa na consciência dele dizia para ele que ele não estava salvo. Ele não se sentia inserido dentro do reino de Deus, vida eterna com Deus, vida de salvação. Depois, quando o homem passar desse mundo, dessa vida aqui, para outra, para a vida eterna, da vida de eternidade, a questão é: onde iremos estar? Com quem iremos estar? Boa noite, Honorina Valadão. Honorina Valadão, boa noite, minha cunhada. Jesus vai te abençoar muito, abençoar a sua casa. Seja bem-vinda. Então, o rapaz aqui, ele faz essa questão: o que fazer para herdar a vida eterna? E o porquê que ele foi lá atrás de Jesus saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna? Se ele obedecia os mandamentos, o que lhe faltava? O que aquele jovem sentia? Ora, meus queridos, o que aquele jovem sentia, a resposta é óbvia. A resposta é muito óbvia. Anunciato Alves, boa noite. E a oportuna palavra. Pastor Anunciato, boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigada. Então, aquele jovem, ele tinha, o que ele tinha é óbvio, ele tinha um vazio existencial na alma, porque o homem, ele é corpo, alma e espírito. Temos corpo, mas também temos alma, e a nossa alma fala de sentimento, e o sentimento daquele jovem era um sentimento de um vazio extremo. A lei não completava, a lei não era suficiente, o guardar a lei que ele guardava não era suficiente, não era capaz de preencher o vazio que existia na alma daquele jovem. Embora ele procurasse preencher aquele vazio cumprindo esses mandamentos. Ora, quando ele vê falar de Jesus, ele não perde a oportunidade, ele vai atrás. Porque ele tinha consciência de que ele não se sentia salvo. Ah, meu querido. Ah, meu querido, essa pergunta nós precisamos fazer para nós. Meu querido, minha amada, precisamos ser sinceros com nós mesmos. Às vezes nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Estamos salvos? Temos certeza da nossa salvação? Nós estamos trabalhando firmemente em prol da nossa salvação? Será que o fato de nós termos caminhar
no rumo de uma certa fé, de uma religião, é suficiente para garantir a nossa salvação? Oh, meu querido e minha querida, sabe o que garante a nossa salvação? Só existe uma forma de garantir a nossa salvação. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo garante a nossa salvação. Aquele moço sabia disso. Mas acontece algo com aquele moço, que não foi bom. A atitude dele ir atrás de Jesus, a atitude dele se curvar diante de Jesus, até chamou bom mestre. A atitude dele ir foi boa. Mas a decisão dele não foi boa. Não foi boa. A decisão dele foi uma decisão que não favoreceu o relacionamento, a vida dele com Deus. Triste foi a decisão daquele jovem. E a palavra do Senhor diz, dizendo aqui, fala assim: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Olha, essa primeira parte do versículo diz: Jesus olhou para aquele moço e Jesus amou aquele moço profundamente. Amou, Jesus amou, ele queria ali. O desejo de Jesus era que aquele moço entendesse o que era a salvação de Deus para a vida dele, o que Deus tinha para ele, como era agarrar essa salvação e não abrir mão dessa salvação. E Jesus amou aquele moço profundamente. Jesus amou aquele moço profundamente. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele. E a palavra diz que ele amou profundamente, mas ele é sincero, ele fala para ele: falta-te uma coisa. Uma coisa. E ele diz: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí diz: e vem, toma a cruz e segue-me. Alvacir Alves da Silveira, minha irmã lá no Pará. Beijo, minha irmã, abraço. Jesus vai te abençoar profundamente, seja bem-vinda. Então, Jesus fala para aquele moço assim: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e vem, toma a sua cruz, vem e segue-me. Meus queridos, meu amado, minha amada, não nos enganemos. Tem muitas coisas que nos tiram a salvação. E aqui, quando Jesus olha para aquele rapaz, para aquele moço, tem muitas coisas dentro do nosso coração, escondida, oculta, guardadinho lá. E só Jesus para ver. Aquele moço, aparentemente, eu entendo que as pessoas olhavam para ele e tinha aquele moço como grande estima, grande exemplo de uma pessoa religiosa, de uma pessoa boa, pelo contexto. Mas Jesus vai muito mais além da aparência, Jesus vai muito além das palavras. Jesus, ele olha o coração, ele esquadrinha o nosso coração, ele esquadrinha o coração do homem de tal forma que não existe nada que possa estar oculto. E Jesus olhou e ele entendeu que no coração daquele rapaz existia um apego tão forte com coisas, com seus bens, com as suas riquezas. E aquilo ali era o motivo desse vazio existencial da alma dele. Ele era rico, ele tinha riqueza, ele tinha posição social, ele tinha uma grande faculdade intelectual, mas ele não tinha o que é mais importante. Ele não tinha o que determina a verdadeira paz na vida de um homem, na vida de uma mulher. Ele não tinha um encontro real com Deus. Ele não tinha uma experiência, ele não tinha uma vida entre ele e Deus. Ele tinha uma vida entre ele e a religião, entre ele e os mandamentos. Mas ele não tinha uma vida entre ele e Deus. Ele não tinha um amor entre ele e Deus. E é isso que Jesus falou para ele: falta-te uma coisa.
E quando Jesus fala para ele isso, ele fala, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí vem e me segue. Jesus colocou aquele rapaz em prova. Jesus colocou aquele rapaz em prova. Porque Jesus sabia que aquele rapaz estava falando da boca para fora, obedecendo aqueles mandamentos por um ritual, por uma tradição. Meus queridos, minha amada, meu amado, não entra nessa de querer servir a Deus por uma tradição, por um ritual, por algo que você busca hoje de um lado, amanhã você está buscando de outro lado, porque você às vezes vai numa determinada igreja, porque você ouve um determinado pregador, uma determinada profecia. Não se apegue a isso. A sua salvação, a minha salvação, meu querido e minha querida, está em Jesus Cristo. Não nos iludamos com as coisas dessa terra, porque tudo que tem nessa terra são coisas perecíveis, passageiras. Não vale a pena abrir mão da salvação por causa dessas coisas. Olha só o que acontece com aquele jovem. Ele precisava preencher aquele vazio que ele sentia na alma dele. E só Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Existe vazio na nossa vida. E esse vazio é na nossa alma, é no nosso profundo. Não é um vazio por causa de coisas, não. É um vazio por falta de vida com Deus, por falta de comunhão com Deus, por falta de um momento com Deus que às vezes nós não temos. Aquele rapaz teve a oportunidade, chegou diante de Jesus e perdeu essa oportunidade, porque ele preferiu amar mais as suas coisas do que a Deus. Aí está o problema hoje da humanidade. Não mudou muita coisa. Quantas pessoas estão apegadas? Quantas pessoas estão apegadas a alguma coisa mais do que a Deus? E nem sempre é riqueza, nem sempre é dinheiro, nem sempre é um emprego. São muitas coisas. A própria religião, às vezes, está matando muita gente. A religião, eu acho que é uma das coisas que tem matado muita gente. As pessoas hoje estão muito religiosas. Tem religião demais e pouco Deus. Tem religião demais e pouca vida com Deus. Tem até um modismo hoje assim. Ah, Deus olha o coração. Ah, Deus olha o coração. Aí é que tá. Porque Deus olha o coração. Ele olhou o coração desse moço. Se ele tivesse olhado só o exterior, só as palavras, só se ele tivesse chegado e falar assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falar assim, obedece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não mentirás, honra teu pai, honra tua mãe, ama o Senhor acima de todas. Senhor, desde a minha mocidade eu faço isso. E Jesus falava assim, vai em paz então, já está tudo perfeito. Não. Jesus não julga por aparência. Não. O nosso coração, ele é sondado e esquadrinhado minuciosamente. O Espírito Santo de Deus tem essa função. Minuciosamente. Devemos ter muito cuidado com o apego que nós temos de muitas coisas que nos impedem de nos rendermos a Jesus. E diz a palavra que aquele moço saiu muito triste, se entristeceu, fechou o coração, desistiu da porta da graça, queria ser justificado por uma observância da lei. E quando Jesus fala, não, filho, não, filho, você precisa de uma coisa, você precisa amar a Deus. E Jesus fala, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E vem me seguir. Jesus está nos fazendo esse convite cada dia. Abre mão de alguma coisa. O que te custa tomar uma decisão? O que é que está te custando a tomar essa decisão? De se converter a Cristo de fato?
O que me custa? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus, ele está voltando para colocar ao seu lado aqueles que abriram mão. Se preciso for, nós precisamos abrir mão. E aquele jovem não teve essa coragem. E ele saiu muito triste. Não se entristeça não, meu irmão. Se Jesus te pedir para abrir mão de alguma coisa, não vá. Não vira as costas para Jesus. Não vira as costas para a porta da graça. Irmã Isaura Nascimento, minha discípula já foi. Abraço. Saudade, minha irmã. Jesus te abençoe. Obrigado por estar nos assistindo, nos apoiando. Então, o que você precisa abrir mão por amor a Jesus Cristo? Abra. E faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança de fidelidade. Agora, aliança requer mudança de vida. A aliança, se nós formos ver a aliança, por exemplo, vamos pegar um exemplo do casamento. Duas pessoas, um homem e uma mulher, se conhecem, namoram, se noivam e casam. O que tem? O que eles usam na mão? Uma aliança. Eles fazem ali o quê? Um juramento. Todo casamento tem um juramento de fidelidade. E se aquele juramento de fidelidade for quebrado, aquele casamento não se sustenta. Se houver infidelidade, não se sustenta. E o que Deus quer de nós, da pessoa, de um homem, de uma mulher que é filho dele, é compromisso, é uma aliança de compromisso. Todo compromisso exige mudança de vida. Toda aliança exige mudança de vida. Toda pessoa que se casa precisa mudar de vida. Ninguém pode casar e continuar nos botecos com seus amigos. Ninguém pode casar e viver nos forró com as suas amigas. Um para um lado, outro para o outro. Não funciona. Vai haver separação. Vai haver distanciamento um do outro. Vai haver insatisfação. Vai haver dor. Vai haver tristeza, choro. E por último, vai haver separação. Muitas vezes se separa. Porque não entende o sentido de fazer uma aliança. O compromisso de fazer uma aliança. Nós precisamos entender o compromisso de fazer uma aliança. Infelizmente, aquele jovem não entendeu. Saiu triste. Aquele jovem, ele encontrou com Jesus. Aquele jovem, daquele momento, daquele encontro, ele tinha tudo para ser uma pessoa totalmente diferente, realizado, feliz. Ser uma pessoa que não tivesse mais aquela angústia que destruía a alma dele, aquela tristeza que destruía a alma dele. Esse tipo de angústia, esse tipo de tristeza, esse tipo de vazio, meu querido e minha querida, eu vou te falar na mais pura sinceridade do meu coração. Ninguém e nada pode preencher a não ser Jesus Cristo. Riquezas não pode, família não pode, casamento não pode, pais não pode, filhos não pode, realização de ser mãe não pode. Meu querido e minha querida, na nossa alma, a nossa alma só... Oi, tivemos um pequeno problema aqui, mas tudo bem. Então vamos aqui continuar um pouquinho. Então, meu querido, se você estiver procurando se preencher, se
ser um homem, ser uma mulher, com a sua alma livre, com o seu coração livre, é Jesus. Não tem outra fonte. É a única fonte, é Jesus. E precisamos ter um encontro real com Jesus. Não existe como encontrarmos com Jesus. Meu técnico está ajudando aqui, por isso que está aparecendo aqui. A gente teve um probleminha aqui. Não existe como, não existe uma pessoa que tem um encontro real com Jesus e que não muda de vida. Porque o Espírito Santo faz a obra de transformação. O Espírito Santo de Deus faz a obra de transformação em toda pessoa que tem um encontro real. Então, o que eu tenho com Jesus? Então, o que eu tenho para dizer? Procura ter um encontro real com Jesus. Não fuja dele. Se fugir, não vai acontecer. Não vai acontecer. Felizmente, não tem outra forma, não. Ou é felizmente, porque é muito bom servir Jesus. Então, o que eu quero perguntar para você? O que você faria se Jesus te falasse assim, vai? Ou vende. Às vezes você tem vamos dizer que você tem uma casa, um carro, seus dois bem melhor. Vende tudo que você tem. E vem, faça uma renúncia, dá aos pobres, dá um doente, dá um enfermo e vem me seguir. Eu te pergunto, você faria isso? Eu faria isso? Você venderia tudo em prol de servir, de seguir Jesus? Se ele pedisse isso a você, não estou dizendo que ele vai pedir. Não, cada pessoa tem uma forma de ser chamado, uma forma de conduzir na presença de Deus. Mas a pergunta que eu faço é, mas nós faríamos isso? Nós abriríamos mão de alguma coisa que nós gostamos muito em prol da nossa própria salvação? Será que abriríamos mão disso? Ou será que nós iríamos abrir mão da nossa salvação e continuar com os nossos bens, com as nossas riquezas? Como esse moço fez. Ele abriu mão da salvação para continuar rico. Ele abriu mão da salvação para continuar rico. Será que será que nós, será que você, meu amado, minha amada, abriria mão? E se Jesus te chamar para abrir mão de alguma coisa? E se Jesus dizer, vai, doa, faça uma doação, salva aquela pessoa que está, vamos dizer assim, tem uma doença, tem um câncer, vende sua casa, doa para essa pessoa e vem. Ou vende porque isso aí está te atrapalhando, isso aí não vai permitir, se você não abrir mão, isso não vai permitir você chegar no céu, participar do reino de Deus. Você faria? Eu faria isso? Devemos nos perguntar. Aquele moço disse que ele saiu muito triste dali. Aquele moço saiu muito triste porque ele disse que ele tinha muitos bens, muita riqueza. Eu não sei qual foi o final dele. Mas eu e você podemos ter um final melhor do que o dele. Eu e você podemos, sim. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Não perca esse tempo. Não vamos perder esse tempo. Se tiver alguém aí que eu não estou falando, é porque o nosso aparelho aqui, ele não está mais transmitindo, aparecendo os nomes, tá?
Então nós não vamos mais, nós não podemos perder a oportunidade que esse jovem perdeu, jogou fora. Foi lá por desencargo de consciência. E ele queria ouvir de Jesus uma outra resposta. A motivação dele era que Jesus fosse elogiá-lo. Temos que ter muito cuidado com a nossa salvação. Sabe por quê, meu querido? O homem é eterno. O homem é eterno. Nós somos eternos. Ou com Deus, ou sem Deus, mas nós somos eternos. O espírito do homem não morre. Ele só vai passar daqui para a eternidade. Porque o espírito não morre. E nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos ter uma santidade no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E isso só andando com Deus. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Com quem? Em que lugar? Em que lugar? Oh, meu querido, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. E nós vamos concluir, eu quero dizer assim, na vida eterna é assim, primeiro nós perdemos, para depois nós ganharmos. Não tem outro jeito. Na vida eterna, ouça o que eu estou falando, no reino de Deus, primeiro nós perdemos, para depois ganhar. Perdemos nossa razão, as nossas razões, o nosso ego, o nosso eu. Nós temos que morrer para os prazeres pecaminosos que tanto nos assedia, tanto nos rodeia, de todas as formas. Aquele moço era a riqueza, o pecado que, sabe, que não permitia ele servir a Deus, era as riquezas. Mas existe tantos pecados que impedem o homem de servir a Deus. São riqueza, a ganância, a riqueza, o amor às riquezas, o dinheiro, a ter mais, a possuir, a competir, é muito grande. Sempre foi, não é só hoje, mas continua. Muito grande. Mas existem muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Pornografia, misericórdia. Pornografia na mente. São demônios que amarram a pessoa para a pessoa não tomar uma decisão de se libertar dessas cadeias. Nós precisamos nos libertar dessas cadeias que nos prende. E é através da palavra de Deus. E Deus não deixou de amar aquele rapaz. Assim como ele não deixou de me amar, assim como ele não deixou de te amar. Jesus nos ama da mesma forma. Mas Jesus não ama o nosso pecado. Jesus, ele tem o maior prazer, a maior alegria, o maior desejo de nos inserir no reino dele. De fazer com que nós tenhamos vida eterna com ele. Mas o pecado tem que ficar do lado de fora. O pecado não vai entrar. Então, na vida eterna é assim, nós perdemos para depois ganhar. O rapaz não quis perder. Ele já tinha muito, mas ele queria continuar com mais. Jesus não disse nem para ele, e Jesus não diz nem para mim, nem para você, que é fácil. Mas Jesus diz. Jesus garante que vale a pena. Jesus garante que vale a pena. Ele diz assim, o que adianta para um homem, ou seja, para uma pessoa, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua salvação ou a sua alma. Então, Jesus mostra que vale a pena. Vale a pena ter uma aliança com Jesus. O homem de Nazaré. O homem que morreu para nos salvar.
o único que tem condição de nos dar vida eterna através de uma aliança sincera e fiel com Ele. Passando pela cruz dele, pegando a nossa cruz. Nós temos que passar pela cruz de Cristo e lá do outro lado pegar a nossa cruz e continuar. E o moço não quis, rejeitou. Ele não quis levar a sua cruz. Jesus falou para ele, pega a sua cruz e vem. Então hoje eu te convido, pega a sua cruz e vamos. Pega a sua cruz e vai. Vai até Jesus, não perca essa oportunidade. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Agradeço a você. Nós perdemos aqui o sinal das pessoas, né? Mas você que nos assistiu, que nos acompanhou, nós agradecemos. Todas as quinta-feiras nós vamos estar aqui com essa live, levando uma palavra. Se você quiser uma oração específica pela saúde, por um parente, por uma salvação, pode durante a transmissão, você pode falar que no final nós vamos colocar, apresentar e vamos estar orando, tá? Somos gratos a você, somos gratos a Deus por essa oportunidade, porque Deus é bom, porque Deus é muito bom e precisamos entender isso. Amém. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por este momento. Meu Deus, porque a tua palavra, meu Deus, nos dá direção, porque a tua palavra é profunda, porque a tua palavra nos exorta, nos ensina, meu Deus, e nós queremos nessa noite, meu Deus, pedir que o Senhor nos ajude, meu Deus, Pai, a ter essa aliança com o Senhor. Meu Deus, não deixe que nós nos retiremos triste, meu Deus, porque o Senhor pede de nós alguma coisa, porque o Senhor pede para que nós abrimos mão de alguma coisa. Ajuda-nos, Pai, nos desprender, meu Deus, das coisas, do materialismo. Ajuda-nos desprendermos, Pai, meu Deus, das ansiedades, da busca inconstante, meu Deus, que nos afadiga tanto, meu Deus, e muitas vezes, Deus querido, esquecemos, meu Deus, de zelar, meu Deus, por esta aliança. Meu Deus, abençoa meu irmão que está nos ouvindo. Deus, aqui dessa cidade, de outros estados, de outra cidade, de Conceição do Araguaia, do Pará, ali onde temos nossos parentes, amigos, familiares. Meu Deus, onde quer que tenha uma pessoa, meu Deus, que nos ouve nesse momento, nós pedimos, Pai, que o Senhor derrama sobre ela a bênção dos céus, que o Senhor derrama proteção, que o Senhor, meu Deus, vem com livramento, meu Deus, nesses dias, Pai, de tribulações, de angústia, de medo, Pai, nesses dias que a praga tem assolado, que a mortandade tem andado, que tem, meu Deus, tirado tantas vidas, deixado, meu Deus, luto em tantas casas, em tantas famílias, tem feito vítimas e mais vítimas. Meu Deus, nós pedimos, Pai. Meu Deus, nos cobre com teu manto, nos cobre com as tuas asas, nos cobre com o teu sangue, estende sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho e irmão. Meu Pai, tem misericórdia, olha para nós, olha para o Brasil, olha, meu Deus, para a nossa nação, para o nosso governo, para nossas autoridades, olha para as nações.